Então vamos lá, galera. Esse vídeo aqui é complementar ao nosso curso, né? A gente acabou tendo alguns contratempos, né? Eu acabei focando mais em explicar algumas coisas para vocês, então acabou tomando mais tempo do que eu previa e a gente não conseguiu concluir o conteúdo. Só que a gente vai fazer o seguinte aqui, eu vou gravar alguns vídeos, como eu prometi para vocês, né? Para a gente poder, é, pelo menos completar ali o mínimo que a gente esperava do conteúdo, né? Se a gente vier aqui, ó, tem um detalhezinho que eu já passei para alguns de vocês também. Na verdade, eu passei lá no grupo de vocês, então tá disponível para todo mundo. E eu também vou deixar esse link aqui nos comentários desse vídeo aqui. Basicamente é o seguinte, eu fiquei de mandar para vocês uma lista, ou melhor, um vídeo explicando ali como configurar o servidor. Só que, como a gente viu na última aula, meio que ficou. A gente teve um bugzinho ali. Era um bug simples de resolver, eu não prestei atenção, na verdade, durante a aula ali, né? Devido a diversos fatores, eu acabei não prestando atenção. E sem querer, eu não liberei a porta do SSH. Então eu perdi o acesso no meio da aula ali ao Droplet. Eu não tinha entendido no primeiro momento o que foi que aconteceu. Então eu tentei depois entender o que tinha acontecido. E não cogitei isso no primeiro momento. Acabei excluindo o Droplet, criando outro. E depois que eu vim perceber, quando eu vim reassistir a aula, o que foi que eu tinha feito de errado. Então, como eu teria que gravar a aula de novo por completo ali e tal, e a gente teria um problema também de atualização, caso a gente precisasse atualizar alguma coisa no futuro, falei o seguinte, cara, eu vou fazer uma postagem aqui no blog, vai ser mais trabalhoso para mim, mas pelo menos fica, entre aspas, a prova do tempo. E se lançar uma versão nova do Ubuntu, eu venho aqui simplesmente atualizo uma parte do texto, se tiver alguma modificação em como instalar o MySQL, em como instalar o PHP, eu também posso fazer esses ajustes aqui, mas a minha ideia vai até além. Então, assim, eu organizei esse material aqui de uma forma que, se a gente precisar, por exemplo, fazer uma implementação utilizando o PHP FPM, a gente vai ter aqui, eu tenho como criar anexos para só trazer o tutorial para essa coisa específica. Ou se eu quiser fazer com Java, eu também consigo, sem atrapalhar o estudo de vocês. Então, basicamente, a gente tem esse link aqui que vai estar aqui na descrição do vídeo. No final de cada artigo, vai ter o link para a próxima etapa, né? Então, aqui tem como criar o Droplet. A gente já viu como fazer isso, mas tem tudo explicando aqui também detalhado, com imagem, tudo bonitinho. Se a gente vir aqui no final também, ó, configurando um servidor de aplicação PHP MySQL com Apache e mod PHP. No futuro vai ter aqui, configurando o servidor, aplicação, tal, NGIX e PHP FPM. Vai ter outro aqui, por exemplo, configurando o servidor com Docker, configurando a aplicação Java, vai ter aqui coisas no futuro. Então, talvez, inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, já tenha, inclusive, esses textos aqui. Então, clicando aqui, a gente tem aqui o passo a passo de como configurar, né? Tá aqui explicando tudo direitinho. Parte disso a gente já viu. O problema estava aqui, eu tinha liberado só a porta 80 do Apache, não tinha liberado a porta 22 do SSH, né? Então tá aqui tudo explicando, aquela parte que a gente viu também de força das senhas do MySQL, tá tudo explicando. E o mais legal, você pode simplesmente copiar o código, né? Essa parte não, essa parte que é a saída. Mas se você quiser, por exemplo, vir aqui, ó, você pode simplesmente copiar esse pedacinho, fica até mais fácil do que no vídeo, né? Que no vídeo você teria que digitar. Certo? E mais para baixo aqui, a gente tem também aqui, ó, como fazer deploy. Que essa parte que eu fiquei devendo para vocês. Então, eu estou explicando aqui, inclusive com o GitHub Action, né? Aqui eu explico que esse arquivo, por exemplo, aqui, esse aqui você pode copiar aqui, clicando aqui. Ele tem que estar dentro da pasta .github action. Ó, esse ponto no início do nome é proposital, não é um erro, tem que existir. Dentro dessa pastinha tem que ter outra pasta chamada workflows, e dentro dessa pasta workflows tem um arquivo deploy.yaml, né? Que vai ter esse arquivo, esse texto aqui como conteúdo. Aqui no texto eu explico o que são esses secrets, está tudo explicado aqui, como configurar no GitHub, como receber sua chave pública e privada, como cadastrar tudo aqui e tal. A única coisa que ainda está faltando aqui, mas a gente já viu no curso, mas eu vou mostrar, mas eu também vou colocar nesse texto aqui, é a parte do Cloudflare, para a gente poder ter o conteúdo completo aqui nesse tutorial. Para esse tutorial aqui, eu não coloquei a nossa aplicação que a gente construiu aqui. Eu coloquei uma aplicação minha que eu tenho aqui de exemplo, chamada Fred. Então essa aplicação ali já tem tudo que a gente precisa, já está dentro do mesmo padrão que a gente trabalhou aqui, com o roteamento, com aquela biblioteca de route, com .env, está com tudo ali. Então está tudo belezinha ali para vocês utilizarem. Inclusive eu explico um pouquinho disso aqui. Mas se vocês quiserem também fazer deploy da aplicação que a gente veio utilizando durante o curso, funciona. Se quiser fazer um deploy de uma aplicação Laravel, também funciona. Se quiser fazer com uma aplicação PHP sua, também funciona. Então a ideia disso aqui é ser genérico o suficiente
para servir para qualquer tipo de aplicação. Então vamos voltar aqui para nossa aplicação, vou deixar esse link lembrando aqui nos comentários. E, se não me falha a memória, a gente ficou de resolver algumas questões aqui. Uma das questões foi no login, né? A gente tem aqui a parte do login. A gente já viu funcionando aqui o login. A gente ainda não fez o logout, não me falha a memória. E tem a parte de esqueci minha senha, que a gente até chegou a implementar a busca. Deixa eu ver aqui, autenticação controller. E enviar link de recuperação. Então a gente fez aqui. Cadê? Logar. Aqui, aqui a gente exibe o formulário. E aqui, deixa eu até fechar aqui para ganhar um espacinho. E aqui a gente, de fato, faz a recuperação da senha. Só que perceba que aqui a gente até consulta o nosso usuário, mas a gente não envia o link para ele. Então a gente vai fazer isso aqui agora, beleza? Então, se vocês lembrarem, na última aula a gente obteve esse cara e a gente diz o seguinte, ó. Independente de obter ou não, a gente vai dar a mesma resposta para o usuário, porque se for um usuário tentando hackear a aplicação, tentar descobrir um e-mail de alguém específico, a gente confunde ele dando a mesma resposta, mesmo em caso de erro, beleza? Então, para subir a aplicação aqui, a minha já está rodando, mas se vocês quiserem, vocês podem lembrar que a gente faz aqui sempre o nosso comando php-s maiúsculo, localhost 8000, -t public, porque a gente não está dentro da pasta public, certo? O que a gente pode fazer também aqui, e é uma coisa legal, é o seguinte. Eu vou copiar esse cara aqui, porque é um comando que a gente roda o tempo todo, né? Então a gente vai vir aqui, ó, e dizer o seguinte, ó. Na raiz do projeto, eu vou criar um arquivo chamado start.sh. E dentro desse start.sh eu vou simplesmente colocar aquela configuração básica, né, dos arquivos shell script, então /bin /sh, e aqui em qualquer lugar eu vou colar esse cara. Por quê? Isso me poupa o trabalho, por exemplo, de vir aqui e ter que ficar fazendo o seguinte: php -s, localhost, tal. O que eu preciso fazer aqui? Simplesmente ponto barra e passo o nome do arquivo, que nesse caso é o start. Vou botar aqui start. E ele já sobe para mim o servidor. Tudo bem, não é não estou poupando um trabalho gigantesco, mas a gente vai ver no futuro que a gente pode utilizar isso aqui para outras coisas também, né? Que a gente pode passar, inclusive, configurações adicionais para esse arquivo e tudo mais, né? Mas aqui, só para a gente ver que é o básico. Se você tiver no Linux, talvez você precise rodar um chmod mais X para dar permissão de execução para esse arquivo, né? Beleza, então já estamos com a aplicação rodando e com o nosso arquivo de shell script de start aqui. O que a gente precisa fazer aqui agora? Eu preciso criar uma forma da gente poder disparar esse e-mail, né? Porque o dado que a gente vai disparar é exatamente esse aqui, ó. A gente tem o nome, e-mail, senha. Ah, tem um detalhe aqui importante, que é o seguinte. A gente não criou aqui, em momento algum, um carinha chamado token de recuperação ou qualquer coisa do tipo, né? E a gente precisa ter algo desse tipo para que a gente possa enviar esse token para a pessoa. E quando alguém clicar no link, essa pessoa tem que trazer de volta esse token para a gente ter certeza que é ele que está utilizando. Então eu vou vir aqui em usuários e vou fazer o seguinte: eu tenho aqui o nome, o e-mail e a senha. Eu vou criar mais um cara que é o token recuperação underline senha. Pode ter outro nome, não tem problema, mas vou colocar esse aqui por enquanto, né? Então, show de bola, vou salvar. Ele, por padrão, pode ser nulo. E vou dizer que o valor padrão dele, inclusive, vai ser nulo também. Então, salvei. O registro que eu já tinha lá ficou como nulo, beleza? Só que eu preciso que, em algum momento, esse cara seja preenchido para poder enviar para a pessoa. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso que, no momento que a pessoa clique em esqueci minha senha, né? Seja gerada um token desse, esse token seja gravado na nossa aplicação e só então esse token seja enviado para o e-mail da pessoa. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos lá. A gente tem todo esse passo a passo, né? Então vamos lá. Primeira coisa é gerar esse token. Como é que eu posso fazer esse token aqui? Vou vir aqui embaixo, aqui eu estou buscando o usuário para ver se ele de fato existe. Se ele não existir, ele vai cair nesse cat aqui, né? Então, se ele existir, eu vou dizer o seguinte, cara, eu tenho um token de recuperação
Então perceba que o Copilot já sugeriu para a gente aqui uma função chamada bin2x, que seria binário para hexadecimal. Então a gente vai ter aqui, ó, esse cara vai gerar aqui para a gente uma quantidade específica de 16 bytes, né, randomicamente, aleatoriamente. E isso aqui vai ser convertido para um padrão hexadecimal, que vai virar uma stringzinha para a gente poder gravar no nosso banco de dados. Então o que eu preciso fazer agora? Uma vez que eu tenha já selecionado o usuário e já tenha gerado essa string, né, vamos dizer assim, hexadecimal, eu preciso gravar isso no banco de dados. Eu preciso atualizar o registro do usuário com essa informação nova. Então o que eu vou dizer aqui? Ó, o usuário selecionado vai ter uma nova propriedade, que é essa token recuperação senha, com o valor token recuperação. E na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou acessar o meu usuário model e chamar o método atualizar dele, beleza? Vamos lá no nosso usuário model. Só que perceba que eu não tenho aqui o atualizar. Mas a gente vier no base model aqui, a gente tem obter todos com filtro, gravar, excluir, filtrar. Eu não tenho ainda a opção de atualizar. Então eu vou vir aqui embaixo e dizer o seguinte, ó, public function atualizar. Ele pergunta que ele está sugerindo que eu diga o seguinte, cara, quando você for criar essa função, você precisa do ID do registro que vai ser atualizado e também dos dados que vão ser atualizados. E isso não vai retornar nada, vai ser void. Beleza, vamos deixar do jeito que ele sugeriu pra gente. Perceba que a gente tem esse filtrar campos que a gente já viu, que ele faz o quê? Analisa o nosso fillable. Então eu tenho que vir aqui no meu fillable, que nesse caso está em branco, então teria que ser no de cá, né, do usuário. Cadê aqui? O usuário não tem o fillable ainda que a gente não usou, então protected array fillable. E eu vou dizer, cara, eu permito gravar ou atualizar o nome, o e-mail, a senha e o token de recuperação dessa senha. Beleza. Então aqui já liberou para mim a possibilidade de fazer essa atualização. O que eu vou fazer aqui agora? Vou me conectar com o banco de dados e mandar atualizar a partir da tabela atual os dados que eu estou enviando a partir do dado filtrado, né? Ou seja, ele vai sempre pegar apenas os que estão dentro do fillable e fazer isso no registro que tem um ID específico. Beleza. Então, voltar aqui. Perceba que ele parou de dar erro. Vou salvar isso aqui. E por enquanto, eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó. Vou matar a aplicação aqui. Simplesmente com um gravou. Só para a gente ver se de fato chegou até esse ponto, né? Então, vou vir aqui e vou pedir para recuperar a senha, mas tem que ser a senha de quem? De um usuário válido, que nesse caso será da Jamile. Então, vou copiar aqui da Jamile. E ele disse que gravou. Vamos lá no banco de dados e vamos dar um F5. Se deu certo, aqui tem que vir uma string aleatória aqui. Então, veio a string aleatória. Esse token aqui, né, essa string aleatória, eu preciso enviar para o e-mail da pessoa, para que a pessoa possa, a partir desse link que ele vai receber, clicar em cima e esse link vai trazer de volta para a aplicação com esse token, que assim eu tenho certeza que foi a pessoa que clicou. Aí você pode estar se perguntando, pô, Paulo, mas se outra pessoa acessar esse mesmo endereço com esse token aqui, ele não conseguiria alterar a senha da pessoa? Conseguiria. Mas qual é a probabilidade da pessoa descobrir um hash que aceita letras e números desse tamanho? É praticamente impossível. Então a gente vai ter essa segurança a mais aqui, né? Então, beleza. A gente já gravou. O que a gente precisa fazer aqui agora é o quê? De fato, fazer o disparo. Mas para a gente fazer o disparo, a gente precisa ter alguma coisa que possa fazer esse disparo para a gente. A gente não tem nada configurado aqui na nossa aplicação que tem essa capacidade de disparar e-mails. Então a gente vai vir aqui, ó, nossa classezinha, deixa eu ver, acho que a gente não criou nenhum ainda. Beleza, a gente cria agora. Então eu vou criar um novo pacotezinho aqui, né, uma nova pastinha chamada Service. Então tem uma ali de controladores, de modelos, de support views. Chama isso aqui de Services. E dentro de Services eu vou criar um carinha chamado email service.php. Aqui dentro eu tenho que dizer para ele que ele vai estar no namespace app service. E aqui eu vou ter que ter simplesmente uma classe chamada email service. Perceba que ele meio que já começou a sugerir algumas coisas aqui para a gente, né? Por enquanto não vou fazer nada aqui, vou simplesmente
fechar dessa forma aqui, só para a gente poder bater um papo sobre isso aqui. Então, basicamente, eu quero ter um método que dispare um e-mail para alguém. Como esse método não vai precisar de nenhuma informação de fora dele, eu vou simplesmente dizer que esse método é um método estático, que eu não preciso criar uma instância do objeto. Eu simplesmente chamo diretamente o meu método a partir do nome da classe. Então, beleza. Aqui dentro, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável mail, que ele vai receber uma nova instância de PHP Mailer. Perceba que ele já fez a importação aqui. E se eu passar o mouse aqui em cima, ele mostra aqui, o PHP Mail Create Transport Class. Ou seja, ele está criando uma nova instância desse cara. Se a gente vier aqui, ó, a gente vai ver que esse cara aqui, ó, um pouquinho mais para baixo, tem várias opções aqui, né, de propriedades. Mas se a gente vier um pouquinho mais para baixo, deixa eu entrar nele, vai ser mais rápido aqui, dar um Ctrl F Ctrl F em Construct. Aqui em Construct, ó, ele mostra que se a gente quer ou não um valor booleano, mostrar exceções caso dê erro. Então eu vou colocar isso aqui como true para ele gerar exceções sempre que der um problema. Porque dessa forma eu consigo trabalhar com try catch. E aí fica mais interessante para a gente, certo? Então aqui vai ter um catch. E no caso de dar um erro, eu vou simplesmente botar aqui um return false. E se tudo der certo, eu vou dar um return true. Beleza. Esse método, por sua vez, né, ele vai ter que, de alguma forma, pegar uma configuração do PHP Mailer. E se a gente for lá no site do PHP Mailer, a gente já tem um esboço de como a gente pode trabalhar. Aqui tá dando erro porque a gente tem esse cara aqui dizendo que não retorna nada, mas nesse caso aqui eu vou dizer que ele vai retornar um bool pra gente, né? Um boolean. Beleza? Então vamos dar um pulo aqui no site do PHP Mailer. Então vou botar aqui PHP Mailer. A gente tem aqui o GitHub dele, né? E um pouco mais para baixo, a gente tem aqui, ó, um exemplo de como a gente pode configurar ele. Então, eu vou pegar esse cara aqui ó, na íntegra, do jeito que está aqui. E vamos voltar à nossa aplicação e colar também na íntegra aqui, ó, tudo que veio de lá. Só que a gente não vai usar tudo isso aqui, não. Vou trazer aqui só para a gente poder bater um papo. Então, aqui tem todas as configurações que a gente pode ter para um disparador, né? A primeira coisa que eu vou fazer é dizer que tipo de disparador ele vai ter. Eu vou dizer que é um disparador do tipo SMTP, que é um protocolo que a gente utiliza, inclusive, nesses clientes de e-mail como Thunderbird, Outlook, para poder disparar e-mails. Esse protocolo é bem utilizado, a gente vai manter esse padrão que ele já trouxe aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer é definir aqui as configurações de autenticação. Então, vou pegar aqui o host dele. No nosso caso, aqui tem uma coisinha legal que é o seguinte. Como eu comentei com vocês, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada MailTrap. Deixa eu até logar nela aqui. Então, beleza, uma vez que a gente tem a conta criada aqui, né, a gente pode vir aqui nesse My Sandbox, que é uma caixinha de exemplo que ele traz pra gente, e ele tem as configurações que a gente precisa aqui, ó. Então, basicamente, o que eu tenho aqui é esse nome de usuário. Eu posso clicar aqui em cima, vou clicar aqui para copiar. Então, o nome do usuário vai ficar nesse carinha aqui. Depois a gente vai ver como configurar melhor isso aqui, né? A gente tem a senha, eu vou clicar aqui também e botar aqui. Não botem exatamente essa senha aqui, porque essa senha a gente criou aqui só para esse exemplo. Né? No caso, você tem que criar uma conta para vocês no MailTrap e pegar os dados de login que ele vai sugerir para vocês aqui. Então, eu vou clicar aqui em sandbox.smtp.mailtrap.io. Aqui eu vou trazer esses carinhas aqui para cima. Deixa eu copiar isso aqui. Não precisa ter nessa ordem, não. Estou colocando aqui só para a gente manter uma hierarquia de informações aqui, né? Vou pegar esse aqui também. Ele traz esse espaçozinho que eu não gosto de trabalhar desse jeito, então vou deixar aqui, desse jeito aqui. Então, beleza. Já tenho aqui o meu host, já tenho aqui o meu usuário e minha senha, né? Esse cara aqui eu vou ter que mover ele para cima aqui. Beleza. O próximo passo que a gente tem que fazer é dizer para quem a gente quer disparar esse e-mail, que inclusive é nesse cara aqui, ó, set from. Ou melhor, esse set from é quem vai disparar e o cadê? Opa. A DD address é para quem a gente vai de fato disparar. Então vamos configurar aqui um set from também.
vou dizer o seguinte, cara, esse e-mail vai ser disparado, teoricamente, por sistema@beautybook.app.br. E aqui simplesmente eu vou chamar de Beauty Book. Aqui seria o nome que vai aparecer na caixa de e-mail da pessoa, né? Ó, esse e-mail foi disparado por Beauty Book a partir desse e-mail aqui. Beleza. O que a gente precisa fazer agora também é configurar o nível de segurança, que no caso vai ser aqui embaixo esse carinha aqui. Esse cara está dizendo para a gente o seguinte, ó, como é que você quer trafegar esses dados de e-mail? Geralmente a gente trabalha com algum tipo TLS, SSL, alguma coisa do tipo. No nosso caso aqui, se a gente voltar lá no nosso aqui MailTrap, a gente vai ver que ele disse que vai utilizar esse Start TLS. Então a gente vai usar esse cara aqui. Então para fazer isso, o PHP Mail ele tem uma constante para isso. A gente pode simplesmente digitar aqui, ó, encrypt, e a gente tem várias opções aqui. Ele estava com esse SMTPS, a gente vai trabalhar com esse Start TLS. Então beleza. A gente já fez aqui, já determinou que a autenticação é verdadeira, né? A gente vai trabalhar com autenticação. A gente também tem que definir aqui uma coisa que não está aqui, mas é importante, que é o seguinte: mail. A gente tem um carinha chamado char7. Char7. E o que esse cara faz? Ele habilita um conjunto de caracteres para que, quando a gente dispare, esses caracteres sejam enviados corretamente. Por exemplo, se você colocar um emoji, um caractere especial, talvez quebre em alguns clientes de e-mail. Como a gente está configurando como TF8, vai dar certo a configuração de caracteres especiais. Agora a gente precisa dizer para quem a gente vai disparar, né? Então vou pegar aqui. No caso desse para quem a gente vai disparar, a gente não precisa colocar o nome da pessoa, se a gente não quiser, né? Então vou simplesmente botar aqui que vai ser disparado para o nosso e-mail de configuração padrão. Que nesse exemplo hipotético pode ser, por exemplo, admin, beautybook app, admin beautybook. Beleza, lembrando que essa parte cá é opcional, eu não preciso colocar isso aqui se eu não quiser. Então beleza, se eu quiser mandar para mais de uma pessoa, eu posso tranquilamente colocar mais de uma address aqui. E aí você tem, por exemplo, o seu cliente pode chegar para você e dizer, cara, quando alguém entrar em contato com a gente, né, eu quero receber esse e-mail tanto no financeiro quanto no administrativo. A gente pode fazer algo desse tipo. Lembrando que aqui eu estou colocando essa configuração com dados fictícios só para a gente fazer o primeiro teste. Mas quando a gente for terminar a configuração, a gente vai deixar isso dinâmico para que quem invocar esse método de fato possa informar todos esses dados aqui, beleza? Além disso, uma outra coisa que a gente vai ativar, deixa eu ver se ele tem aqui, é isso aqui, ó. Suporte HTML, porque eu posso colocar negrito, eu posso colocar o CSS, posso colocar algumas coisinhas aqui interessantes, né? Sem isso, vai ser sempre disparado como texto plano. Um outro cara que a gente precisa colocar é esse subject e também o corpo do e-mail. Vou vir aqui, ó, esses dois caras aqui também. O subject poderia ser algo como alguém entrou em contato com você. Lembrando que isso aqui é só de exemplo, daqui a pouco a gente vai botar o definitivo. E o corpo, posso botar alguma coisa aqui, como por exemplo, isso é só um exemplo. E aqui dentro eu posso botar aqui, por exemplo, área do código. Beleza? E por fim eu poderia ativar o modo debug e tal. No nosso caso eu vou deixar ele aqui, mas eu vou deixar ele desativado por enquanto. Se a gente precisar, a gente ativa esse cara. Essa porta aqui, a gente também pode configurar ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa documentação lá do MailTrap. A porta ele aceita 25 ou 465, ele suporta qualquer uma dessas portas aqui. Então eu vou deixar essa porta aqui, 425, inclusive eu vou deixar ele perto aqui, ó, das configurações de autenticação aqui. Deixar dessa forma aqui. Tudo isso aqui que está aqui para baixo não é que não seja importante, mas para o nosso exemplo não faz nenhum sentido manter isso aqui.
Esse aqui, inclusive, se você quiser disparar e-mail com anexo, existe a possibilidade de utilizar esse Add Attachment aqui. E aí você passa simplesmente o caminho para o arquivo que você quer enviar, né? Então, isso aqui é uma coisa legal, mas para o nosso exemplo aqui, não gera nenhum tipo de valor. Você pode também cadastrar um texto alternativo, né? Caso o conteúdo principal não consiga ser lido, né? No nosso caso, a gente não vai utilizar. E a gente vai, por fim, chamar o método send para de fato disparar o e-mail. Perceba que eu passei várias informações aqui em cima, né? Que a própria IA sugeriu para a gente, mas eu ignorei por enquanto, né? Então vamos deixar desse jeito aqui. E o que a gente vai fazer agora? Vou voltar aqui no meu controlador e você me diz o seguinte, cara, eu quero, a partir do meu e-mail service, eu quero disparar um e-mail. Ele botou alguns dados aqui. Isso aqui vai ser ignorado por enquanto por lá, né? Porque a gente deixou tudo chumbado. Mas vamos fazer um disparo de exemplo aqui. Então vamos voltar aqui. Vou deixar o e-mail da Jamile e vou disparar mais uma vez. Percebe que já ficou um pouco mais lento, porque está se comunicando lá com o servidor. E ele diz aqui, ó, link de recuperação enviado com sucesso, show de bola. Agora vamos vir aqui, ó, e perceba que ele já recebeu um e-mail aqui. Se a gente tivesse configurado o SMTP de um disparador, e inclusive eu aconselho a vocês darem uma olhada na internet como fazer isso com o SMTP do Gmail. É bem simplesinho, bem simples mesmo. Só não vou fazer aqui para não expor meu e-mail pessoal e tal. Mas vocês podem fazer, simplesmente você vai ter um conjunto de configurações um pouquinho diferente aqui. Você pode chamar lá na sua aplicação e disparar. E ele vai de fato enviar um e-mail de verdade. Nesse exemplo aqui, a gente está utilizando uma conta de e-mail fake, só para a gente ver como é que funciona. Então, se eu clicar aqui em alguém entrou em contato, perceba que ele manda aqui, ó, isso é um exemplo, e o negrito que eu comentei que teria, né? Então tá show de bola, tá funcionando, ó. Quem foi que enviou? Beautybook, a partir do e-mail sistema@beautybook. E para quem foi enviado, para admin Beautybook, e chegou no e-mail admin@beautybook tal. No nosso caso aqui, vai ter que ser um pouquinho diferente. Então vamos voltar lá e eu vou dizer o seguinte, cara, agora que a gente já viu que está funcionando, o que a gente vai fazer? Esse destinatário é quem de fato vai receber o e-mail. Então eu não vou dizer que aqui o address vai receber isso aqui. Eu vou dizer o seguinte, cara, manda isso aqui para destinatário, beleza? O assunto também não adianta ficar chumbado aqui, ó. Então eu tenho esse assunto aqui. Ó. Vou vir aqui e dizer, cara, eu quero que aqui venha o assunto. E na mensagem também eu vou dizer que eu quero receber aqui a mensagem. Deixa eu tirar esses espaçozinhos aqui. Beleza. Vou tirar esses comentários daqui também, né? Todos esses comentários acabam sendo interessantes para a documentação, mas para a gente aqui não vai fazer muita diferença. Quem vai disparar sempre vai ser o nosso e-mail de configuração que a gente previamente determinou. Nesse caso aqui eu vou dizer que de fato vai ser sistema Beautybook. Isso aqui não muda, esses dados de autenticação aqui não mudam. O que vai mudar é quem vai receber, qual vai ser o assunto e qual vai ser a mensagem. Então, se eu disparar agora, ele diria o seguinte, ó, que ele vai mandar para o e-mail do usuário selecionado, ou seja, da Jamile. O título do e-mail vai ser link de recuperação de senha. E lá vai ter o seguinte, ó, cara, clica aqui nesse link, ó, localhost total, e nesse link tem esse token aqui, ó. Só que perceba que isso aqui não vai ser algo clicável, porque isso aqui é só um texto. Então eu vou copiar isso aqui e vou dizer o seguinte, ó, a href, aqui eu passo isso aqui. Ele já entendeu o que eu quero fazer, eu vou até aceitar isso aqui. E ele disse o que aqui, ó? Vai ter um link do tipo A, com o href apontando para esse carinha aqui, nesse endereço, com o tokenzinho. E lá vai ter simplesmente recuperar senha. Então clique no link para recuperar a sua senha. Aí tem aqui, depois eu vim recuperar senha. Então vamos testar isso aqui. Salvei, vou voltar lá no navegador. E vou simplesmente voltar aqui, ó. E vou disparar mais uma vez. Então enviar link de recuperação. Ele demora um pouquinho. E ele faz o disparo. Esse demorar um pouquinho, isso é interessante acontecer pelo seguinte. Normalmente não é tão demorado assim, é um pouco mais rápido, né? Nesse caso é demorado porque a gente está utilizando um sistema de teste. Então o Mailtrap não tem porquê criar uma ferramenta absurdamente rápida, que é só para testar. Mas mesmo assim, existe esse tempo de espera que pode induzir a pessoa a ficar dando vários F5 para ver se está dando certo e tal. E isso pode fazer com que a gente dispare vários e-mails, ou que a gente tenha que criar uma rotina para evitar
que a pessoa fique disparando vários e-mails. Então, em situações como essa, o mais comum que a gente faz é enfileirar esse disparo. Só que é uma coisa um pouco mais avançada, a gente não vai abordar aqui nesse curso, mas é o tipo de coisa que a gente move para uma fila de mensageria para poder gerenciar isso depois com calma e a gente já dá um feedback para a pessoa de imediato. Por isso que normalmente, quando você pede uma recuperação de senha, possa ser que demore 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, depende muito da configuração que a aplicação tem. Mas se eu vier aqui agora, perceba que eu recebi um outro e-mail aqui, ó, link de recuperação de senha. Se eu clicar aqui, ó, ele disse que enviou para Jamile. E ele diz assim, ó, clique no link para recuperar sua senha. Se eu clicar aqui em recuperar a senha, ó, ele chama a aplicação, ó, localhost 8080, recuperar a senha, tal. Só que no nosso caso aqui, a gente subiu na porta 8000. Então tem que fazer esse ajuste aqui, ó. Aqui teria que ser 8000. Então se eu fizer isso aqui, ele obviamente ia mandar outro link para mim, mas para eu não mandar de novo, eu vou simplesmente mudar aqui para 8000. Então feito isso, ele dá aquele erro de exceção, né? Esse erro de exceção está dizendo o quê? Que a rota não existe. Então a gente precisa agora criar uma rota que vai de fato receber esse token e a partir desse token a gente vai de fato definir uma nova senha para ele, né? Então vamos lá. A gente vai ter que ter um formuláriozinho aqui para definir uma nova senha para ele. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Se a gente vier aqui, nossa pastinha de layouts, a gente vai ver que a gente tem um outro cara aqui, que é o... Cadê? Eu esqueci minha senha e tem um redefinir senha. A gente já viu que a gente não precisa de tudo isso aqui, porque a gente está utilizando um padrãozinho ali, né? Então a gente vai pegar aqui a partir de... Eu acho que é desse P8 aqui, não foi a memória. Vou pegar esse cara aqui e vou fazer o seguinte. Vamos fechar isso aqui por enquanto. Vamos navegar até autenticação. Eu tenho esse esqueci minha senha. Vamos duplicar ele. Ele não tem opção de duplicar. O que a gente vai fazer? Eu vou copiar e colar. Então, essa cópia, eu vou dar aqui um F2 e vou dizer que ao invés de esqueci minha senha, vai ser recuperar underline senha. Ou redefinir, acho que até redefinir até melhor. Redefinir senha. .html, .twig. Só que como eu copiei aqui e colei, né, eu vou ter que voltar aqui no layout e copiar de novo. Então tem um redefinir senha. Vou vir aqui, vou copiar de novo esse cara. Beleza. E aqui embaixo eu tenho todo esse bloco aqui, ó, que eu vou substituir por esse outro bloco que eu acabei de copiar. Vou vir aqui e fazer dessa forma aqui. Então, show de bola. A gente já, vocês devem lembrar, né, que aqui a gente tem o nosso base alpha. Então, show de bola. Só que isso por si só não vai resolver o nosso problema aqui, ó. Vai continuar dando erro, porque a gente não tem a rota definida. Então, vou vir aqui no nosso arquivo de rotas e vou dizer o seguinte, ó, eu já tenho uma rota para esquecer minha senha, agora eu vou ter uma rota para recuperar a senha. Ele já me sugeriu duas rotas aqui, eu vou aceitar por enquanto, apesar de não ter a outra ainda, né? Então, quando a pessoa acessar barra recuperar, tracinho senha, eu quero exibir, ou no caso, executar o método exibir form recuperação senha. Beleza. Se eu vier aqui, eu percebo que esse método existe, mas esse de baixo ainda não existe. Eu estou segurando Ctrl aqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, dos que tem método, ele mostra. Todos que tem aqui ele mostra. Estou segurando Ctrl. Mas os que não tem, eu estou passando o mouse aqui em cima, mesmo com Ctrl pressionado, e ele não faz nada. Isso é normal. Se eu vier aqui, ó, a rota de fato é recuperar a senha. Então, se eu executar isso aqui, ele tem que dar um erro um pouquinho diferente. E ele deu um erro diferente, dizendo que não tem esse callable, né? Ele não pôde resolver esse callable. Ou seja, ele não conseguiu achar esse método aqui. Então, a gente vai criar ele agora. Copiei ele, vou vir aqui. Pode ser em qualquer lugar, mas eu vou colocar abaixo do enviar senha. Eu vou vir aqui e simplesmente colocar public function. Então, eu tenho esse exibir form de recuperação de senha. Ele está dizendo que está recebendo aqui o objeto de request. Beleza. Ele já disse que vai receber aqui um flash message. Beleza. Um token, que é o token que de fato a gente está passando ali. Então, o token que tiver na URL ele vai conseguir receber aqui. E ele vai, se não existir token, ele vai retornar um erro e mandar o cara de volta para esquecer minha senha.
Senão ele vai renderizar o formulário de recuperação de senha, passando para lá, caso exista, o Flash Messenger, que está definido aqui em cima, e o token. Beleza, isso aqui já resolve para a gente, nem precisou programar nada. Vamos lá de novo, vou recarregar aqui. E diz o seguinte, ó, que ele não foi capaz de carregar o template autenticação / recuperar senha, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu. Lá na nossa pastinha de views a gente tem o, cadê aqui? Autenticação. Ah, aqui é redefinir senha, aqui está como recuperar senha. Então vai ser aqui redefinir senha. Vamos lá de novo. E perceba que ele conseguiu carregar. E tá aqui, ó. Só que você pode dizer, pô, Paulo, mas aí eu posso digitar qualquer coisa aqui que ele vai aceitar. E de fato ele vai aceitar. Então eu preciso criar um outro método aqui, uma outra forma aqui, de poder ver qual é o usuário que está logado e ver se isso aqui equivale, ou melhor, o usuário que está logado não, me perdoe. Se esse token aqui equivale a algum usuário em específico. Então eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Vamos lá no nosso, não foi isso aqui mesmo, no nosso model, aqui o usuário model. Eu vou dizer o seguinte, cara, eu já tenho aqui um cara que obtém por e-mail. Eu posso agora obter pelo token, né? Então public, percebeu que eu não fiz nada, e ele já entendeu que ele precisa obter token, a partir do token de recuperação. Por isso que é interessante, quando a gente sabe o que está fazendo, né? Trabalhar com IA. Nos poupa o trabalho de ter que digitar. Não é que a gente não tem que saber nada. Uma pessoa completamente leiga vai conseguir saber fazer isso aqui. Mas a gente que já tem nossa noção, a gente já sabe como programar, quando ele sugere, a gente simplesmente vai revisar. Então ele vai fazer aqui o Query Builder, que a gente já viu que é isso mesmo. Ele vai selecionar todo mundo, todas as colunas, nesse caso nem precisaria, mas não tem nenhum problema também. A gente vai pegar a partir de uma tabela e vai dizer o seguinte, cara, eu quero que você pegue todo mundo que o token de recuperação de senha seja igual ao token que vai ser informado aqui em cima. Beleza? Se isso der algum problema, ele vai lançar uma exceção dizendo o token de recuperação de senha é inválido. Se não, ele vai retornar esse registro, essa linha desse usuário. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou dizer o seguinte. Aqui em cima, ele verifica se o token foi informado. Eu vou fazer uma outra verificação aqui embaixo, vai ser o seguinte. Ó. No caso, o usuário selecionado é igual ao usuário model, ou seja, recebe o usuário model, executando o método obter por token de recuperação de senha, passando esse token. Então isso pode ou não retornar alguém, né? Então vou dizer o seguinte, se não existir um usuário selecionado, o que ele faz? Token de recuperação de senha inválido e manda o cara de volta para esquecer minha senha. Caso contrário, eu posso passar para frente os dados do usuário selecionado. Beleza? Nesse caso, eu não vou precisar passar os dados para frente, então vai ficar aqui mesmo. Vamos lá dar uma olhada de novo. Recarreguei aqui a página. Perceba que carrega normalmente, mas se eu passar qualquer caractere diferente aqui, ó, colocar um underline a mais aqui, ó, ele já diz o quê? Ó? Token de recuperação de senha inválido. Por quê? Porque eu fiz gerou esse erro, mas eu não tratei esse erro, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu posso vir aqui dentro e fazer a mesma coisa que a gente fez, ó, aqui. Executar um try catch, né? Então try. Perceba que ele já matou a charada para mim aqui, ó. Ele, ó. Beleza, dentro desse try você vai fazer aquilo que você já tinha feito anteriormente. E se essa tentativa de localização a partir do token falhar, a gente vai simplesmente gerar um flash message e redirecionar o cara. Então essa parte de baixo aqui ela ficou inútil. Posso simplesmente arrancar fora. Vamos lá de novo. Vou recarregar a página com esse caractere a mais aqui. E perceba que ele manda de volta para esqueci minha senha. Porque ele só aceita naquela página quem tiver o token válido. E quem é que tem o token válido? Quem acessou por esse link aqui, obviamente, com a porta correta. Né? Essa porta tá errada aqui. Vou vir aqui botar de novo a porta correta. E ele consegue localizar aqui pra gente. Beleza? Então, até aqui, a gente simplesmente vai exibir o formulário somente para quem tiver, de fato, acesso a esse token aqui. Então, uma vez que eu tenha esse cara já configurado aqui, eu preciso criar um outro método que vai receber os dados desse formulário e, de fato, vai redefinir a senha. Deixa eu diminuir algumas coisas aqui, ó, para a gente ganhar um pouquinho de espaço visual. Só fechar aqui. Lembrando que eu não estou apagando nada, certo? Só estou escondendo aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço.
Então eu tenho exibir formulário de recuperação de senha. Eu vou ter um método aqui que vai ser o public function. Recuperar senha ou redefinir. No meu caso eu vou aceitar isso aqui, mas eu vou mudar para redefinir. Acho que redefinir fica mais legal. Redefinir senha. E vou ter que fazer aqui em cima também, ó, exibir form de redefinição de senha. Acho mais legal. Redefinição de senha. Lembrando que se eu alterei aqui, eu vou ter que alterar aqui no meu arquivo de rotas, né? Porque esse cara aqui espera esse método aqui. E agora ele está funcionando. Ele já sugeriu outro aqui, passei o mouse em cima, ó, com Ctrl pressionado. Ele já conseguiu fazer o roteamento corretamente. Então aqui ele vai dizer o seguinte, ó. Esse cara aqui que é o exibir form, tá beleza. Só que o novo, né, o novo método, que é o que de fato vai redefinir a senha, ele vai receber os dados pelo corpo da requisição, ou seja, a senha e a confirmação da senha. Ele também vai receber aqui, a partir desses dados, o token, que a gente vai ter que também enviar o token para frente, né? Aqui vai ter a nova senha, show. E eu vou dizer o seguinte, cara, eu preciso obter esse cara pelo token de novo, porque a gente recebeu aqui esse cara, mas essa outra página também tem que fazer a validação se esse token é de fato do usuário, né? Então, beleza, achei o cara aqui pelo token. Vou dizer o seguinte, ó, esse cara que foi selecionado pelo token, ele vai, a partir de agora, ter a sua senha atualizada para password hash, que a gente já viu isso aqui, só que esse password default a gente já viu que a gente não está utilizando esse. Se a gente for simplesmente mais para cima, na verdade eu acho que a gente não utilizou aqui para cadastrar ninguém. Então na verdade não vai ser password default, vai ser password underline. A gente tem diversos caras, a gente vai utilizar o bcrypt, beleza? Então, password hash, beleza. E na sequência, olha que interessante, o token de recuperação de senha ele tem que ser zerado. Por que ele tem que ser zerado? Porque uma vez que o cara já tenha acessado isso aqui, esse cara tem que ficar inválido. Uma outra, por quê? Porque senão, de repente, se alguém deixou aberta a página aqui, ó, ou o cara deu um voltar e tentar de novo, ou se alguém, porventura, tirou uma foto e conseguiu pegar isso aqui, se a pessoa já trocou a senha, já foi. Não tem mais como utilizar o mesmo token. Então isso é bem legal. Na sequência, eu vou atualizar com esses novos dados, ou seja, com esse novo token em branco. Posso até colocar aqui o token em branco, se eu quiser. Com esse novo token em branco e com essa nova senha. Na sequência, eu gero uma flash message dizendo que a senha foi recuperada com sucesso e redireciono o cara agora para login, beleza? Deixa eu ter uma coisinha aqui, ó. A gente tem que voltar ao login, mas ainda está naquela apontando para login.html. Vamos fazer essa correção aqui também. Aqui no redefinir senha, a gente tem o login.html. Esse cara vai simplesmente ser barra login. Deixa eu corrigir isso aqui logo. Deixa eu copiar esse endereço, que a gente precisa voltar para aqui. Então aqui se eu clicar, ó, ele está indo certinho para login. Beleza. Então aqui está ok. E esses dois campos aqui a gente precisa se certificar se de fato ele está mandando a senha e a confirmação de senha, né? No caso, a nova senha. Então vamos lá. Cadê esse cara? Aqui só está em branco para ficar desse jeito aqui, né? Nova senha, nova segunda, tal. Input. Então a gente tem o tipo password, beleza. Esse aí de nova senha se tornou inútil pra gente. A gente vai sempre chamar, na verdade, de name, né? Então a gente tem um name nova senha. Ele é obrigatório, tem a classe dele do teu ind. O placeholder pode deixar esse aqui mesmo, o tamanho dele. Show. Aqui eu tenho a confirmação da nova senha, então eu tenho que confirmar a senha. Aqui vai ter que ser name. Também é obrigatório, tal. Assim tem que ter pelo menos 6 caracteres, beleza. E show de bola. Então vamos fazer o seguinte aqui. Antes de seguir, eu vou simplesmente dizer o seguinte, cara, eu quero dar um dump, ou até mesmo um DD, né? Deixa eu recarregar a página aqui. Eu quero dar um DD em dados, só pra gente ver o que, é que a gente está recebendo. Então, botar aqui qualquer senha, botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, mesma coisa. Eu disparei aqui, ó, ele recebeu aqui a senha certinho. Só que a gente viu que além da senha, a gente precisa também passar para frente aqui o token, né? Então eu vou criar aqui dentro um input, só que esse input, por sua vez, vai ser do tipo hidden, ele vai ficar escondido. O name dele vai ser token e o valor dele vai ser o token que a gente vai passar para essa view aqui.
Então, nesse método daqui de cima, esse token precisa ser passado para frente. Então, eu vou vir aqui, ó. Ah, não, já está sendo passado aqui, ó, token. Então, show de bola. Se eu vier aqui, ó, voltar para a tela, recarregar ela, vier em exibir código-fonte e procurar aqui por token, a gente vai ver que o token está sendo passado aqui embaixo, ó. Ele criou um campo do tipo hidden, ou seja, escondido, com o dado que a gente quer. Ele não aparece aqui no formulário, mas isso não quer dizer que ele não está na página. Então, beleza, está aqui. Lembrando mais uma vez que se você estiver utilizando um framework como Laravel, Symfony e tal, você não precisa se preocupar com todas essas coisas. Eu estou fazendo aqui para vocês verem como é que uma aplicação funciona por debaixo dos panos. Vamos imaginar que você precisa criar um sistema de autenticação completamente diferente, que o padrão do Laravel não resolva para você. Esse tipo de conhecimento vai ser útil para você. Você pegou uma aplicação legada, muito antiga, sei lá, de 10, 15, 20 anos atrás, que ainda não tinha essas coisas todas prontas, e você precisa fazer um ajuste, uma melhoria, ou até mesmo uma reimplementação. Você também, esse conhecimento vai ser útil para você, beleza? Mas se você estiver utilizando um framework, é bom que você utilize as coisas nativas do framework, se elas resolverem o problema para você. Então, show de bola. Na próxima tela aqui, já estou recebendo aqui o token a partir do post. E também estou recebendo a nova senha. Só que eu preciso, de alguma forma, garantir que a senha é igual à nova senha, né? Então, a gente tem... a gente viu que a gente tem como fazer isso. Ó. Acho que não foi aqui. Foi no nosso... no nosso controlador de manicure, né? De cadastramento da manicure. Mas a gente pode fazer melhor. Para a gente não precisar ir lá e fazer uma instância de validador para uma coisa tão simples como essa, eu vou simplesmente dizer o seguinte, ó, como eu já tenho aqui o token, se não existe token, beleza, vai redirecionar lá para esquecer minha senha. Só que tem uma outra questão aqui que é o seguinte, ó, se cadê aqui, ó, token, não, descobrindo aqui não, é no método de baixo, aqui. Então é o seguinte, cara, eu tenho aqui a nova senha e tenho aqui a confirmação da senha. Então vou dizer o seguinte, ó, se a nova senha for diferente da confirmação de senha, significa que o cara não digitou a mesma senha duas vezes. Aí o que eu faço? Eu dou um flash message para ele dizendo, ó, as senhas não coincidem, um flash message do tipo erro, e mando de volta para recuperar a senha, passando o token de novo, né? Porque se ele perder esse token, ele não consegue mais seguir. E ele não vai fazer nada daqui para baixo se cair nesse cenário aqui. Então vamos fazer esse testezinho aqui. Ó. Recuperei aqui, vou vir aqui e vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Então errei por um dígito aqui. Vou disparar. E ele disse que para mim aqui, tal, undefined de senha, tal. Nova senha. Deixa eu ver. Ah, tá. Porque esses campos aqui estão com outro nome aqui no navio, se a gente reparar, ó. Aqui tava como nova senha desse jeito, então vou botar nesse padrão aqui. E o confirmar senha também estava nesse padrão aqui diferente. Vamos atualizar isso aqui. Então, voltar aqui. Na verdade, me perdoe. Aqui. Vou pegar aqui de novo. Vamos mudar aqui para 8.000. E vamos de novo aqui na Jamila, né? Jamile. Na verdade, não. Vou ver aqui. Ah, tá. Quando eu fiz o acesso ali, mesmo com a senha errada, ele zerou aqui, né? Então vamos fazer de novo aqui. Ó. Vou pedir pra Jamile de novo. É até bom que o link já vai certo agora dessa vez. Então veio certinho aqui. Deixa eu fechar aqui para não ficar um caso de janela aberta. Chegou um novo e-mail para mim aqui. Quando eu clicar aqui, ele já abre a aplicação certinha, tá vendo? Então aqui eu posso cadastrar minha nova senha. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Vou redefinir a senha. Ele não deixou. Como eu não tenho aqui, ó. Cadê no nosso... A gente tem o recuperar senha e a gente tem o esqueci minha senha. Então aqui no esqueci minha senha, eu tenho esse bloco aqui de flash message, tá vendo? Nesse cara aqui eu não tenho. Então eu vou vir aqui em cima do formulário, vou colar esse cara aqui, né? De sucesso. E vou colar um de erro também. Vou dizer que o tipo seja erro. Vou aceitar aqui que ele modifique algumas coisinhas pra gente. E vamos fazer o teste mais uma vez.
Vou vir aqui colocar de novo a Jamile. O e-mail foi disparado. Já está aqui. Vou clicar aqui. Vou colocar aqui novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ó, as senhas não coincidem. Só que dessa vez, se a gente vier aqui, ó, o token não foi resetado. Por quê? Porque a gente parou nesse momento aqui, ó, não chegou a cair nessa parte aqui. Ó. Se der certo, é que ele vai vir aqui e atualizar o cara para um token vazio. Então vamos lá de novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou redefinir a senha. Ele pegou, aceitou aqui e já me mandou para o login. Então se eu for lá, perceba que ele limpou aqui. E se eu tentar acessar de novo aqui, ó, ele não deixa. Ele me mandou aqui para esquecer a sua senha, pediu de novo para recuperar. Eu poderia inclusive colocar algo do tipo, por exemplo aqui, ó, quando bater nesse ponto aqui do redefinir senha, aqui, ó, exibir forma de redefinição de senha. Se não tem token, o token de operação de senha está inválido, e ele me mandou com erro, tá vendo? Então eu poderia fazer o quê? Eu poderia vir aqui no redefinir senha, copiar esse bloquinho aqui, ó. Aí eu venho aqui no esqueci minha senha e digo o seguinte, ó, cara, aqui também pode receber uma mensagem de erro. Na verdade não é nem aqui, é no login, né? Porque ele manda direto pro login. Não, manda para aqui mesmo. Então, aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou tentar agora, mais uma vez, acessar esse endereço que já não está mais válido, ó. Ó, token de recuperação de senha inválido. Eu poderia fazer outras coisas, como ó, mesmo que tenha o token, mas já passou uma hora, a gente vai também não aceitar esse token e zerar ele e mandar de volta lá para o formulário de solicitação novamente de recuperação de senha e tal. Então tem várias formas de fazer isso aqui. Eu vou deixar isso em aberto para que vocês usem a criatividade de vocês. Como eu comentei com vocês, a melhor forma, ou melhor, a única forma de aprender é fazendo. Eu estou fazendo aqui 1000 vezes, vocês estão enxergando isso 1000 vezes, mas se vocês não pegarem, colocarem em prática e construir a aplicação de vocês, vocês não vão aprender. Vocês têm que, de fato, desenvolver alguma coisa. E como eu comentei, faça, publica no Discord e vamos bater nesse papo. Eu vou ajudando vocês, vocês vão se ajudando e a gente vai evoluindo a aplicação, beleza? Então, já tenho agora todas as etapas aqui da recuperação de senha. Eu consigo recuperar minha senha. Inclusive, vamos agora testar, né, para ver se essa senha de fato está funcionando. Cadastrei agora a Jamile. Vamos lá, Jamile. Vou botar qualquer senha aleatória aqui. Não aceitou. Vou botar de novo a Jamile e vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora a Jamile conseguiu logar, beleza? Uma outra coisa que a gente precisa fazer aqui, para a gente já fechar essa parte de autenticação, é proteger essa rota aqui com o middleware, mas isso aqui eu vou deixar para um outro vídeo. E a gente também precisa fazer o logout dessa aplicação. O logout é mais fácil, então eu vou fazer o logout logo agora para a gente poder já ter pelo menos essa parte fechada aqui, beleza? Então perceba que se eu clicar aqui em sair, ele tem uma confirmação, mas depois da confirmação ele me manda para login.html. Então não é isso que eu quero, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos lá no Base Model, né? Ou melhor, no Base Controller. Oh meu Deus. Ou melhor, no Base Template aqui, né? Template base. Aqui ó, Bases e Alf e nesse template aqui. Nesse cara aqui, ó, pensa que a gente vai ter um cara chamado logout. Depois, isso aqui tá por JavaScript, ó. Uma vez que a gente clicou aqui, ele tá fazendo confirme e fazendo um location para isso aqui. A gente já viu que existem diversas formas de fazer isso, inclusive a gente fez com o deletar, né? Deixa eu até ver onde que tá o deletar aqui pra gente fazer igual. Se a gente pegar aqui no manicures index, a gente vai ter aqui um método, ó. Quando a gente faz a edição, tá normal, tá um link normal, mas quando a gente faz a exclusão, a gente tem isso aqui, ó. Então vou pegar esse cara aqui para usar como base. A gente vai vir aqui no Base HTML e a gente vai jogar fora muita coisa que a gente tem aqui, ó. Tudo isso aqui ó, é inútil pra gente. Mas por enquanto eu vou tirar só isso daqui. Eu tenho que olhar com calma ali o que de fato a gente está usando.
Mas tudo isso aqui a gente não está usando para nada na realidade. Atualizar dashboard. Tudo isso aqui está inútil, mas a gente vai fazer com calma. Então se eu vim aqui agora, ó, recarregar a página e tentar clicar aqui, ó, não acontece nada. Eu estou clicando, ó, mas não acontece nada. O que a gente vai fazer? Vou vir aqui no meu Base ainda, né? E eu tenho de fato o botão. Só que eu acho que esse botão a gente colocou ele, deixa eu só ver aqui. Layout, a gente não moveu daqui ainda não. Agendamento, estoque, sair. Pronto, aqui, ó, esse sair. Isso aqui é um botão, tá vendo? Isso aqui a gente vai substituir por isso aqui. Só que obviamente a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Perceba que ele está fazendo um post para excluir. Nesse caso eu vou fazer um post para sair. E não vou passar mais nada, não preciso passar nenhuma informação adicional. Beleza? A gente também vai fazer o seguinte aqui, ó. Tem esse método delete aqui, não precisa ser delete. Mas eu vou deixar delete como se fosse eu tô apagando a sessão. Então vou deixar o delete aqui por enquanto. Eu tenho submit, beleza, que só tem informação de estilo do Tailwind. E aqui eu tenho esse símbolo de delete aqui, não vou deixar esse cara, eu vou simplesmente pegar essas duas coisinhas aqui, ó, e colocar aqui dentro. Vamos só dar uma olhada para ver o que está acontecendo lá, vou recarregar aqui. Apareceu aqui do mesmo jeito, tá vendo? Então agora eu posso remover esse de baixo, vai ficar somente o de cima aqui, certo? Eu até fiz alguma coisa aqui, deixa eu pegar isso aqui para deixar igual, porque aí a gente deixa inclusive do mesmo tamanho, tudo direitinho. Beleza? E vou apagar esse cara daqui de baixo. Então beleza, agora tá ok. Quando eu clicar aqui, ó, ele me chama o método de sair, só que ele diz que não existe uma rota para isso. Então vamos lá no nosso arquivo de rotas e vou dizer que eu quero sair. Perceba que ele está dizendo que o verbo é do tipo post, eu disse que seria do tipo delete. Então vou deixar aqui delete só para a gente colocar, né? Mas lembrando que poderia ser post, não tem problema nenhum. E eu não tenho o método sair, né? Então se eu vier aqui, ó, o erro vai mudar, porque eu não tenho agora uma função, né, um método no meu autenticação para, de fato, excluir a sessão. Então o que eu vou fazer? Eu vim aqui no meu autenticação controller e vou criar um novo método, nova função, public function sair. E ele tem o seguinte aqui, ó, cara, aqui você vai colocar a sua lógica para destruir sua sessão, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, cara, ó, vamos fazer um session start e vou fazer na sequência um session destroy. Aqui é só para ter um fallback para não dar erro, beleza? Sucesso desconectado com sucesso e mando para login, beleza? Só que eu tenho outro carinha aqui, ó. No momento do login, cadê aqui? Exibir form, logar. Obter por e-mail. Na verdade, eu acho que a gente ainda nem está criando aqui a parte de autenticação. A gente só fingiu que estava fazendo. Que a gente faz o empresa inválida e tal. E a gente faz um a gente nem criou, na verdade, a sessão ainda. Então, por enquanto, eu vou deixar desse jeito aqui. Ó. Que aí na próxima aula, quando a gente estiver de fato protegendo com a rota, a gente vai concluir a parte de fato do login. Então, eu vou vir aqui, recarregar aqui, ó. Ele está dizendo que o método get não é permitido, porque eu simplesmente dei um enter ali em cima, né? Então, eu vim aqui agora e vou fazer o logout. Ó, saiu e veio para cá. Beleza? O sucesso ali no formulário de login. Cadê aqui? Login, login, login. Login. Eu tenho esse carinha aqui, ó. Senha redefinida com sucesso tal. Mas ele tá como hidden, ou seja, eu não estou utilizando esse cara aqui. Então eu vou pegar aqui um exemplo de qualquer uma das outras páginas de sucesso. Vou pegar esse aqui, por exemplo. E vou substituir essa parte de cima aqui, ó. Vamos mais uma vez acessar lá a nossa aplicação. Vamos vir aqui em sair. Não pegou porque sucesso. Quando estou destruindo a sessão aqui, ele não está conseguindo trazer o Flash Message porque o Flash Message faz parte de uma sessão. Ele abre uma nova com um Session ID diferente e aí ele não consegue levar para lá. Então vamos fazer diferente. Eu vou simplesmente colocar aqui a mensagem. Vou deixar essa mensagem logout mesmo, só para a gente ver. E aqui eu vou dizer o seguinte.
E eu tenho mensagem, e mensagem foi igual a logout, ele vai pegar, criar um flash message aqui com sucesso, conectado com sucesso. Vamos ver se assim funciona. Então eu vim aqui, clicar em sair, e agora ele deu um desconectado com sucesso, porque nesse caso ele não precisou mexer na sessão. Então beleza, então no próximo vídeo a gente vai ver como de fato proteger nossa rota e como de fato a gente autenticar o usuário, que por enquanto, como eu falei, a gente de fato está indo no banco, está fazendo o carregamento dos dados, mas a gente não está criando uma sessão. E mesmo que a gente criasse uma sessão, as outras páginas não estão simplesmente considerando nada aqui. Veja que eu estou aqui desconectado com sucesso, mas se eu acessar aqui, ele ainda está aberto ainda para a pessoa utilizar, o que está errado. Mas a gente vai ver como resolver isso no próximo vídeo. E aí, em breve eu vou liberar esse vídeo para vocês. Valeu, pessoal!